Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Gente, feliz aniversário. Parabéns para vocês, para nós, para todos que fizemos parte de algum momento ou de toda essa história, que eu sei que tem gente aqui que fez parte de toda essa história, né? Então, parabéns. É motivo, sim, de comemorar, da gente se alegrar no Senhor, porque tantas coisas Ele fez até aqui e tantas coisas Ele vai fazer ainda com a gente. E, para comemorar, eu estava orando e Deus me lembrou de uma parte da história de toda a igreja. E eu queria que vocês abrissem comigo, lá em Atos 2, versículo 42. É uma parte da história de toda a igreja, porque eu não sei se você se sente assim, mas a gente é parte da história da igreja em toda a história da humanidade. Então, Deus planejou essa história e Deus planejou também que você estivesse aqui hoje. Então, Ele cuidou de você, Ele tem nos mantido e mantido a nossa fé até aqui, e a gente faz parte dessa história. E essa é uma parte muito bonita da história, eu queria que a gente lesse junto. Eu vou ler do 42 até o 47. Atos 2, do 42 até o 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, você pode, na verdade, o livro todo de Atos começa contando essa história, né? E você pode ver que um pouquinho antes dessa passagem tem o discurso de Pedro, que Pedro fala. E um pouquinho antes ainda, ali no 37, ele conta que 3.000 foram batizados e tudo mais. Então, quando ele começa no 42 ali, e perseveravam na doutrina, ele está falando dos novos convertidos, das pessoas que acabaram de se converter depois do discurso de Pedro e perseveraram, e estão ali, estão sendo igreja. E ele está contando como que a igreja, naquela época, depois desses acontecimentos, começou a viver. E eu não sei, mas quando eu leio essa parte da história, eu me orgulho junto, porque é uma história bonita. A história da igreja é uma história bonita, apesar dos nossos erros, tropeços e cambaleios pelo caminho. É uma história de perseverança e que Deus tem nos fortalecido durante todo esse tempo. Então, eu queria falar de alguns pontos que eu não diria que a gente perdeu, mas que a gente deixou de prestar atenção. Talvez não todos os pontos você se identifique, mas um ou dois. Os outros talvez você ache que tá ótimo, que a gente faz super bem. Mas eu queria que a gente avaliasse o que o autor descreveu. Porque eu acho que cada parte da Bíblia, cada letra, verso, versículo, ela foi colocada ali por um propósito. Então nada é só, estou descrevendo aqui. Se ele descreveu isso é porque é muito importante e é porque faz diferença para nós até hoje. Então, achei bonito ele pegar, além do discurso de Pedro, que é uma coisa formal, ele pegar isso, como que eles estavam aplicando, de fato. Não só como Pedro falou, mas como os cristãos conseguiam aplicar isso. E você sabe que a Bíblia é muito verdadeira. Você sabe que a Bíblia não é aquele tipo de livro que bota o herói lá em cima, como um homem que nunca pecou, e o resto do povo são homens normais. O único herói que a Bíblia coloca como que nunca pecou é o próprio Jesus, Deus e toda a história dele. Mas o resto, você vê Davi, por exemplo, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas que a Bíblia não
isola os pecados dele ou diz que ele era um rei perfeito. Ele não era. Moisés não era um líder perfeito e a Bíblia mostra isso. Então, quando é para falar dos pontos negativos, você tem na Bíblia, você pode avaliar, mas tem os pontos positivos que são extremamente importantes e que a gente pode se avaliar também, né? Então, o primeiro versículo, o 42, eles perseveravam. E aí ele cita o que eles perseveravam, no que era essa perseverança? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeiro que eu acho legal essa palavra perseverança, que é uma coisa que eu tenho dificuldade, e eu acho que muita gente tem. Às vezes você tem dificuldade em uma área, não é em todas, mas perseverança é uma coisa que eu acho difícil pra mim, sempre, ainda mais quando eu vou começar algo novo. Gente, quando eu fui fazer uma autoescola, foi uma tragédia. Eu acho que eu fiz, sei lá, 20 aulas de moto, 3 delas ou eu bati a moto num poste ou eu atropelei uma pessoa de moto dentro da autoescola. E eu chorava, assim, ó. Era um negócio que pra mim eu queria sair dali e eu só não saí e fui embora porque eu realmente, assim, tinha que fazer. Não tem, já paguei, tá aqui, tem que fazer alguma coisa. Mas foi horrível. Porque perseverança, pelo menos eu enxergo isso em mim, não é uma coisa natural. Tem aquelas pessoas que são perseverantes assim, naturalmente. Eu não sou essa pessoa. Então, eu falo até para os meus obreiros, eu falo, gente, perseverança é mais importante do que talento. e eu acho isso mesmo. Então, eu não sou uma pessoa muito perseverante, principalmente em coisas novas. Quando eu tenho que tentar algo novo, testar algo novo, não sou boa, mas é um caminho, né? Agora, eu achei interessante que eles perseveravam na doutrina. Então, aqui está mostrando o quê? Eles perseveravam no evangelho prático. E doutrina, sempre que a gente fala de doutrina, parece um negócio pesado, né? Aí parece que eles perseveravam seguindo todas as regras. E eles perseveravam na perfeição, sabe? Na doutrina. Parece um negócio super formal. Mas doutrina, eu fui buscar, e segundo o dicionário, é um conjunto de ideias fundamentais. Pedro tinha acabado de pregar, de dar o discurso dele, e eles se converteram e tudo mais, eles tinham ouvido tudo aquilo, e eles faziam parte dessa igreja. Então, assim, conjunto de ideias fundamentais. Eu não sei se você avalia o evangelho dessa forma, mas nós temos ideias fundamentais. Quais são as ideias fundamentais? Jesus é o Senhor e único Salvador, morreu na cruz para nos salvar, enviado por Deus, que sempre existiu, sempre vai existir e jamais vai errar. Ponto. Você pode definir o evangelho de outras formas, mas assim, uma ideia fundamental que todos nós cristãos deveríamos acreditar é isso. Então, você viver de acordo com isso, com essa doutrina, é isso que eles estavam fazendo, perseverando nas ideias fundamentais que é o próprio evangelho. E eu não sei o que é a sua ideia fundamental de que você acha que é o evangelho, né? Mas tem alguma coisa em comum que nós todos aqui cremos, que é basicamente o que eu falei. Então, eles perseveravam nessa doutrina do que eles estavam aprendendo. E era muito diferente da nossa época, por exemplo, né? Mulheres eram tratadas diferentes naquela época. Então, eles estavam aprendendo toda uma cultura nova. E tem que ser perseverante quando você está aprendendo algo novo. Porque, de repente, você começa a dar valor a coisa que antes não era tão valorizado. E, de repente, você tem que começar a ser fiel naquilo que antes você talvez não ligaria. Então, perseverar na doutrina não é uma coisa teológica somente, mas é realmente a prática. É perseverar naquelas ideias fundamentais. Eu acredito nisso aqui. Eu ouvi recentemente que aquilo que você acredita é o que você faz. E eu não sei se você pensa da mesma maneira, mas essa frase me chocou. Porque eu sou uma pessoa que quando é para falar, por exemplo, do evangelho, do que a gente acredita, eu sei falar muito bonito. Mas quando a professora me falou isso, aquilo que você acredita é o que você faz, eu pensei, nossa, então eu tô acreditando em muita coisa errada. Porque eu tô fazendo um monte de coisa aqui que não condiz com o que a Bíblia fala e com o que eu achava que eu acreditava.
Porque pra mim era assim, não, eu acredito nisso. Aí isso aqui foi só um errinho. Mas aquilo que eu acredito é o que eu vou lá e faço. Eu faço porque eu acredito. Então você vai pegar, por exemplo, uma pessoa que adulterou, talvez ela realmente acredite no evangelho e tudo mais, mas a ideia de casamento para aquela pessoa não está condizendo com a própria Bíblia. Então ela precisa mudar o pensamento dela, o jeito que ela valoriza o casamento e mudar também a prática, óbvio, né? Mas aquilo que você acredita é o que você faz. Então doutrina não é você estudar teologia. Doutrina não é só você ir lá ler um versículo por dia que aparece no seu aplicativo do celular. Mas é o quanto da Bíblia você realmente está conseguindo aplicar, essas ideias fundamentais. O que você está pensando sobre isso? O que mais que eles perseveravam? Na comunhão. Gente, eu fiquei pensando nisso. Perseveravam na comunhão. É porque tem que ser perseverante mesmo, porque às vezes você quer matar o outro. Você não quer, assim, estender graça. Você quer, de fato, eliminar a pessoa da terra. Isso acontece. Então, perseverar na comunhão. Eu não sei qual é o seu conceito de comunhão, mas comunhão não é um relacionamento perfeito. E é realmente perseverar. Então, aconteceu um fato lá na nossa comunidade, na nossa base. Foi muito engraçado, porque uma pessoa, ela postou, a gente tem um grupo geral, assim como vocês devem ter aqui da igreja, a gente tem um grupo geral de obreiros. E uma pessoa postou uma frase que, se você fosse interpretar, soa meio ofensivo. E aí várias pessoas saíram do grupo, em protesto. E aí, imediatamente, assim, no dia seguinte, a liderança reuniu todo mundo e o líder falou assim, gente, não é a forma cristã de resolver conflito. Não é, eu não gostei do que você falou, então eu vou ser indiferente, eu vou te eliminar. Isso é uma forma que as pessoas lá fora estão fazendo agora. Eu não gosto de você, então eu vou deixar de te seguir. Eu gosto de você, então eu vou te seguir de novo. A gente brigou, eu vou te bloquear. Mas quando a gente voltar a se falar, se a gente voltar, daí eu te desbloqueio. Mas isso, o que Jesus fala quando a gente precisa resolver conflito? Vai até o teu irmão. Se ele não aceitar, vai com uma testemunha. Se ele não aceitar, Jesus fala para você tentar várias vezes. Jesus não fala, bloqueie o seu irmão e espere ele pedir perdão. Não é isso. Então, mas quem aqui que consegue, assim, ter um coração de a pessoa gritou com você, foi grosseira, foi injusta, e aí na hora você fala assim, nossa, me perdoa, no amor de Jesus. Não é, se você está nesse patamar, você já foi muito perseverante na comunhão. Mas perseverança é todo dia, gente. É quando alguém faz um negócio que você não gosta, ou quando você se sente ofendido, ou quando alguém te bloqueia no WhatsApp, você vai lá na pessoa e você fala com ela. Mas é extremamente difícil. Porque se você não faz isso, você não está mantendo a comunhão. O texto está falando aqui para a igreja. Ele está falando como a igreja se relacionava. Eu não estou falando que você tem que sair pedindo perdão para meio mundo, porque você nem sabe o que o outro fez. Não é isso. Eu não estou falando de indiferença. Vou pedir perdão só para obedecer aqui. Não existe isso. Isso é indiferença também, no caso. Você vai sinceramente falar, olha, o meu ponto é esse, eu me senti assim, eu queria ouvir seu lado, vamos resolver. E é extremamente difícil fazer isso. Acho que por isso que o autor ressaltou isso no versículo 42. Ele ressaltou que eles perseveravam na comunhão. E eu acho que é uma coisa extremamente difícil de fazer como igreja nos dias de hoje, que a gente está aprendendo com quem está lá fora. E quem está lá fora está ensinando a gente a bloquear as pessoas. Mas a gente resolve as coisas diferente. Então, e quando eu falo isso, não é só perseverem na comunhão como igreja, mas perseverem na comunhão no casamento, perseverem na comunhão com seus filhos. E perseverar na comunhão não é só você pedir perdão quando briga, mas comunhão também eu vou insistir para minha família, para a gente ter um tempo junto.
eu vou insistir, não sei, vou arranjar um tempo, eu vou ser diligente com o meu tempo para eu conseguir ter um tempo com a minha família, para eu conseguir ter um tempo de qualidade com os meus filhos, para eu conseguir ter um tempo de qualidade com o meu marido. Persevera na comunhão. É difícil, você está cansado? Talvez, mas persevera na comunhão. E a outra coisa que o autor coloca é no partir do pão, ou seja, no dividir, ser generoso, que também não é uma coisa daquelas que a gente nasce sabendo, porque a gente nasceu já debaixo do jugo do pecado, a humanidade é pecaminosa. Então, sempre que você for generoso, é Jesus sobre a sua vida, porque naturalmente a gente é egoísta. Então, Jesus em nós, a esperança da glória, Senhor. Então, você precisa perseverar nisso, no partir do pão, se preocupar com o outro, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Todas essas coisas. E nas orações, eu não sei quão difícil é para você, mas a gente tem um valor lá na base que é vida intercessória. Gente, isso é extremamente difícil de praticar. Eu não sei se você faz isso. Tem aquelas pessoas que... Sabe o que a gente faz na igreja? A gente fala assim, aquela pessoa tem o dom da intercessão. E é como se só ela precisasse orar todo dia. Como se eu não precisasse, porque eu não tenho o dom. Aí se eu canto, eu não tenho o dom da intercessão. Eu vou lá e canto no domingo. Eu não tô falando que tem pessoas que não têm, tá? Existe isso. Existem pessoas que Deus chama para interceder mesmo. Mas você também precisa perseverar na oração. Perseverar na sua comunhão com Deus. Perseverar em todo dia você ir lá e você, por si mesmo, buscar uma palavra, ouvir a Deus e entender o que Deus tem para você. Então, perseverar nas orações, no falar com Deus, no seu devocional. E por que ele usa a palavra perseverar? Porque não é uma coisa que você vai acordar feliz todo dia, disposto a fazer. Perseverança é justamente isso. Mesmo nesses dias eu vou fazer, mesmo nesses dias eu vou lutar, mesmo nesses dias eu vou conseguir. Então, ele usa uma palavra muito boa para todas essas coisas. E é para você entender mesmo que não é uma coisa que vai ser tão simples todo dia, mas pode se tornar mais simples com o passar dos anos. No 43, diz assim: e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E aí, temor, no dicionário pelo menos, significa sentimento profundo de respeito e obediência. Que eu acho que é o que melhor se aplica aqui, porque tem outras versões de dicionário que falam de medo ou de ansiedade, mas eu acho que aqui é realmente temor a Deus. E sentimento profundo de respeito e obediência ao que Deus estava falando. Então, em todos eles havia isso, esse temor de, sabe, é muito legal de ver uma pessoa que ela não quer decepcionar o Senhor. É muito legal de ver, eu não sei se você já teve essa oportunidade de caminhar com um novo convertido, gente, novo convertido é um negócio, é uma delícia. Tudo ele pergunta, mas pode fazer isso? Mas isso é certo? Mas isso aqui, Deus não fala lá em tal lugar, e ele lê a Bíblia assim, como se fosse, é muito gostoso. Então, eu acho que todo mundo devia andar com um novo convertido assim, sabe? Acompanhar uma pessoa, porque revigora a nossa fé. E lá todo mundo estava assim, todo mundo estava com esse temor, eu quero obedecer, eu quero fazer as coisas direito, o profundo respeito, sabe? Eu acho legal que não é só o respeito, mas é o profundo respeito, aquela pessoa que realmente respeita as coisas sacras, as coisas sagradas, o que vem de Deus, a palavra de Deus. Às vezes essas pessoas elas até erram, porque todo mundo que fala em nome de Deus, elas vão acreditar. Então, mas esse profundo respeito, esse desejo de obedecer, de buscar a Deus, de querer fazer o certo, sabe? Isso a igreja tinha. E é uma coisa que eu acho que a gente perde. Às vezes a gente está aqui, eu não estou afim de ver o louvor, então eu vou ficar aqui no celular. Ou, eu não estou afim de, sei lá, de participar de alguma cerimônia ou da Santa Ceia, eu vou ficar sentado. Vou lá para baixo, vou fazer... Às vezes a gente perde esse...
Eu não estou falando que você precisa se preocupar mais com as leis do que com a sua saúde, talvez, ou não sei, se você não está bem, ok. Mas eu estou falando desse respeito, sabe? Dessa coisa de, é sagrado, é pro Senhor. E quando a gente fala disso, a gente fala de louvor a Deus e de respeito a Deus em todas as coisas. Sabe quando você, sei lá, recebe o troco errado no mercado e você vai para fazer o certo? Talvez com muito tempo de crente ou de cristão, aí você já vai tipo assim, vou fazer porque eu sou crente. Mas não tem essa coisa de eu vou obedecer, sabe? Eu vou ouvir Deus, eu vou fazer alguma coisa que Ele está me pedindo. E é muito engraçado quando você tem isso de eu quero fazer direito. E eu não quero só fazer direito pelo que eu acho que é certo, mas eu quero fazer o que Deus está me pedindo para fazer. Que é muito diferente. Aconteceu um caso com a gente essa semana, foi muito engraçado, que a gente estava com o pessoal lá em casa e eu e o Felipe estava extremamente cansado e tal, daí ele falou assim, olha, vamos pedir uma batata frita? Daí eu falei, vamos. A gente pediu. E aí veio uma porção a mais de alcatra, não sei o que, uma porção super chique que a gente não tinha pedido. Aí eu tava feliz quando chegou 2 bandejas, achando que vinha tudo aquilo de batata, porque eu sou uma pessoa sonhadora. Eu sou uma pessoa que eu não entendo o que é 500 gramas de batata. Então, veio 2 bandejas, o Felipe trouxe, e quando a gente viu, ele falou assim, vou avisar o cara, não vou nem terminar de abrir aqui, vou avisar ele que não é a nossa. Aí ele mandou a localização e tudo, o moço primeiramente vinha buscar, mas depois ele falou, não, fica pra vocês. E aí o Felipe falou assim, olha, mas eu posso te mandar o dinheiro dela e tal, porque não é justo. E aí o moço ficou, não, da próxima. Eu acho que ele não queria que a gente pagasse, porque não foi um erro nosso. E aí o Felipe ficou todo feliz, né? Nossa, já tem um almoço pra amanhã e tal, todo empolgado. Mas é essa coisa de, olha, eu não vou só falar que tá errada, mas eu posso te pagar, sabe? Esse profundo respeito de eu quero fazer direito mesmo que me custe algo. E eu tô dando exemplo do Felipe, gente, mas assim, é a perseverança, né? Nem sempre a gente é assim em tudo. Mas é esse profundo respeito de eu quero fazer direito. Não caia no cristianismo de hoje em dia que está falando pra você que um pecadinho não faz mal, porque o resto das coisas você faz certo. Eu não tô falando que você não vai ser salvo se você errar, tá? Mas não caia nisso. Teve um obreiro que estava trabalhando com a gente que ele me falou assim, ele foi embora por várias coisas erradas que ele fez, e aí ele me falou assim, eu achei que iam me dar uma segunda chance. Eu olhei pra ele e falei assim, olha, você trocou seu chamado. E é isso. Eu não posso te dar mais chance, porque é isso, um monte de gente ouviu Deus e decidiu isso pra você. Ele não foi punido, expulso, mas assim, foi pra outro lugar pra recomeçar. Então, outro lugar assim, outra base, né? Então, é isso, não fica achando, não vive o evangelho como se você tivesse uma segunda chance. Essa é a chance da sua vida. Jesus morreu na cruz para te salvar, é a chance da sua vida. Jesus não teve uma segunda chance, vou voltar na terra depois para salvar esse povo, que isso aqui tá muito difícil. Não, ele aproveitou a primeira. Então, não vive esse evangelhozinho de, eu vou ter uma segunda chance, tudo bem se eu errar aqui, eu vou, tipo assim, vou ficar com essa porção de carne aqui, fingir que não é nada, e da próxima eu faço alguma coisa direito. Não faz isso. Porque senão, a verdade é que você não está vivendo o evangelho e talvez você nunca viva. Então, esse temor a Deus, ou temor e profundo sentimento de respeito que todo mundo lá tinha, se todo mundo de nós tivéssemos, a gente já faria muita diferença. Não só com questão de dinheiro, gente, mas com questão de tudo. De ser íntegro quando eu vou votar, de ser íntegro quando eu for... Esse temor, esse respeito pelas coisas sagradas. E se você acha que o sagrado é só aqui, se você é um crente perfeito na igreja, você é o crente mais fácil de ser crente que tem na terra. Porque é muito fácil ser crente aqui. Todo mundo aqui é lindo, vem bem vestido, bem cheiroso, né? Te dá paz do Senhor. Todo mundo aqui é maravilhoso. É fácil ser crente aqui.
Difícil é ser crente com o seu chefe que grita com você na segunda-feira. Difícil é ser crente com o seu funcionário que já faltou 3 vezes e você quer esgoelar ele. Aí que é difícil ser crente, mas ser crente aqui é muito fácil. Então, esse temor, eu acho engraçado que o autor ele não fala que eles tinham temor só na sinagoga, ou eles tinham temor só entre eles, porque não tem como ter temor 50%. Então, ou você tem, ou você não tem. E ele fala que em cada alma havia temor. E em seguida, no mesmo versículo, fala: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu acredito que a gente perde muito mesmo, de Deus, muito presente de Deus, muito sinal de Deus, muitas maravilhas de Deus, quando a gente deixa de temer a Ele e as coisas que Ele fala. A gente perde. Não é Ele que perde, não, é a gente. Porque Deus, em toda a sua glória, vai continuar na sua glória. Mas quem perde de conhecer Ele, de ver esses sinais, de viver a vida que Ele tem pra gente, é a gente. Então, o temor ele causa isso, né? Muitos prodígios e sinais eram feitos. E eles estavam lá, eles estavam vendo. E primeiro ele fala que em cada alma havia temor. E então, muitos prodígios. Eles não estavam temendo e respeitando porque eles estavam vendo as maravilhas. O temor já estava lá. Eles já estavam vivendo uma vida de temor a Deus. E aí eles viveram tudo isso, né? Lá no 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eu li 44 e 45. Aqui, para mim, o autor ressaltou isso porque generosidade era uma marca da igreja. E eu acredito que em muitas igrejas é até hoje, assim, as pessoas nos procuram para, sei lá, eu preciso de um alimento, eu vou numa pessoa que eu sei que é da igreja, porque ela vai me ajudar. Eu acho que até hoje, talvez aqui, que é uma cidade menor, ainda tenha isso. Eu acho que em muitas igrejas isso acontece. E eu acho que é uma marca da igreja até hoje, mas eu acredito que era muito mais antes. Uma coisa que as pessoas confundem muito é que é o cristianismo com o comunismo, né? O comunismo ele espera que o governo sustente e todo mundo fique igual, porque o governo proporciona isso. O cristianismo não. Eu tô vendo que o outro tem menos do que eu e eu sou generoso, parte de mim, não parte do governo. Então, o cristianismo sempre vai mexer com a gente primeiro, parece, né? Não é um negócio que o presidente tem que ser, o governo tem que ser. Não, o cristianismo é comigo aqui, ó. Eu preciso ser generoso, eu preciso resolver o problema, eu preciso participar disso com meu irmão. Deus me chamou para ser resposta, eu. Não um governo, uma política. Também, essas pessoas deveriam ouvir Deus, mas lê a Bíblia para você. Leia a Bíblia pensando em você primeiro. E eles faziam isso. Às vezes a gente confunde que eles vendiam tudo. Primeiro que se eles vendiam não era comunismo. E distribuíam produtos a todos à medida que alguém tinha necessidade. Lá em Atos no 4, do 34 ao 35, se você quiser dar uma olhada, eu vou ler também. Atos 4, versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, aqui é mais uma descrição de como vivia a igreja, e acredito que tem muita relação com o que Jesus falou também. Isso todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Para mim, a generosidade, gente, ela é um ato de amor visível para outras pessoas que não são cristãs. Então, quando, por exemplo, eu sou generoso e eu vou num asilo e dou o meu tempo, porque generosidade não é só sobre dinheiro ou sobre bens, mas quando eu dou também o meu tempo e vou lá e me preocupo e estou sendo generoso, quando eu ajudo alguém, quando eu tiro da minha comida para ajudar alguém, ou mesmo do meu dinheiro para dar para alguém ou para ofertar na vida de alguém,
isso para os outros é a prova do nosso amor. Então, e generosidade não é uma coisa que vem do seu coração, que eu nasci generoso, eu nasci bom, eu sou o máximo. Não é isso. É Deus, o próprio Deus, que coloca na gente, como igreja. Ele deu esse presente para a igreja. Eu não estou falando que quem não é crente não é generoso, tá? Ele colocou isso no ser humano, acredito eu, que quando alguém é generoso, vem de Deus. Então, e por que eu estou falando que vem de Deus? Porque Deus doou muito mais que você. Pode doar na sua vida inteira. Se você doar R$1 milhão todo dia, Deus ainda doou mais que você. Primeiro, porque Ele deu o Filho dele. Segundo, porque Ele te dá, fornece coisas para você todas as vezes. O sopro de vida que você tem todo dia é Ele que dá. Então você nunca vai vencer Deus em ser generoso. E você nunca vai ser mais generoso do que Ele, melhor do que Ele em doar. E se você tem alguma generosidade, vem dele. Então, generosidade é uma marca da igreja. Eu não sei como que era naquela época, mas eu acredito que generosidade é uma coisa que choca todo mundo. É igual você ir lá e devolver o troco, choca todo mundo. Na minha cidade, eu não sei aqui, mas na minha cidade, quando alguém faz isso, tipo assim, um cara achou uma carteira com R$500, daí foi lá e devolveu. Quando acontece isso, vira notícia, um negócio assim, vai no jornal. Eu não sei se aqui acontece, mas lá em Itajaí acontece. Então, por quê? Porque as pessoas, elas reconhecem isso. Nossa, tem gente boa. E quem me dera se todos os cristãos fossem essa referência. De, nossa, existe gente honesta, olha só. Então, podia ter pego o dinheiro e devolvido sua carteira, né? Que é meia honestidade, que também não existe. Mas devolveu tudo, tem gente honesta. E aí a gente se empolga. E aí a gente vê, não, essa pessoa, eles realmente são cristãos, porque eles se ajudam. A Bíblia fala que não tinha necessitados entre eles. Então, imagina uma igreja dessa, ninguém tinha necessidade de nada, porque eles supriam uns aos outros no que precisavam. Mas, para você saber o que o outro está precisando, você tem que falar com ele, você tem que manter a comunhão. Nem sempre é fácil, nem sempre você vai entender, mas é uma perseverança. Então, essa generosidade é também fruto de comunhão. Você tem que, para saber o que o outro precisa e suprir, você precisa conversar com ele, conhecê-lo. E eu gosto muito que... isso que eu já falei. Eu gosto muito que generosidade é isso, é a prova de que a gente está amando, de que a gente está exercendo o amor. E o próprio Deus fez isso com a generosidade dele, né? A gente entende que ele nos amou primeiro porque ele fez isso. E não foi falando eu te amo para toda a humanidade, foi fazendo. Então, era um ato das outras pessoas, de toda a comunidade, perceber o amor que existia entre aquele povo. No 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração. Esses tempos eu estava estudando como que eram as casas naquele tempo. E eu não sei se todos os estudiosos concordam com isso, mas a maioria deles fala que era a casa de classe média, era um cômodo, tipo assim, quadrado, e a escada era por fora, que lá não chovia muito. E em cima, eles faziam muitas, comemorações de família, sabe? Festa de família, essas coisas, eram em cima. E a professora que estava falando comigo sobre isso, ela é engenheira, ela é cristã e estava estudando como era construído na época. E ela falou que tem estudiosos que falam que eles até dormiam lá em cima quando o céu estava estrelado, quando eles estavam em família. Eu fico pensando na infância de Jesus numa casa como essa. Meu pai e minha mãe, a gente vai sentar aqui na mesa, vai conversar um monte, vai rir, e aí a gente recolhe, lava uma louça, e depois a gente deita lá em cima e fica conversando, observando as estrelas até a gente dormir. Isso é menos sagrado? Quantas famílias você vê que fazem isso hoje? Quer dizer, acho que dormir fora de casa, assim, no teto, talvez nenhuma.
Mas quantas famílias você vê que sentam na mesa e tem um lugar para comunhão? Difícil. Então, uma coisa que eu também acho legal é essa palavra, singeleza de coração, né? Eles partiam o pão de casa em casa, eles ceavam juntos e tomavam suas refeições com alegria. Eu não sei, gente, o que eles comiam, mas aqui não diz. Quando era churrasco, tinha alegria. Aqui diz, tomavam as suas refeições com alegria. Eu não sei se você come pão com margarina e café preto com alegria. Teve uma experiência que eu tive que foi muito legal. A gente foi pra Goiânia, construiu cordas lá, e lá é extremamente calor, assim, ó. Eu já fui pro Piauí, que é muito mais calor, mas assim, Goiânia, a gente ficou mais tempo. E eu acordava, eu lembro que o café lá na base era um pão pra cada, com uma margarina, assim, a pior margarina que você pode comprar, era aquela. E um café preto, assim, bem sabe aqueles pedreiros que acordam bem cedo, tomam um cafezão preto, que não importa o quanto de açúcar você coloque, ele não vai ficar doce, que é pra te acordar mesmo, era assim. Só que eu nunca experimentei tanta gratidão num mês só. Eu tava tão feliz, tão feliz, tão feliz. E eu não sei dizer pra você o porquê exatamente. Eu gosto de calor, eu gosto de verão e tudo mais. Mas eu não sei te dizer exatamente porquê que eu fui muito feliz. E eu posso te dizer que não era por causa da comida. Mas eu tava muito feliz. E eu acredito que essa gratidão também vem do Senhor. Porque, primeiro, que a gente vive numa sociedade que a gente sempre está querendo mais. Parece que a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. E, às vezes, eu e o Felipe conversamos sobre isso. Às vezes a gente está, tipo, não, vamos planejar isso, vamos fazer isso. E quando está desviando muito o foco, a gente para assim, não, mas isso aqui não precisa, não precisa comprar isso aqui agora. Não precisa a gente fazer isso aqui agora. Porque não faz parte do plano, não tem nada a ver com o que Deus está nos falando e tal. Então, eu acho que essa gratidão, essa singeleza de coração, ela também vem de Deus. E eu imagino Deus olhando para a terra, com todo aquele pessoal na varanda de casa, rindo com a família, ceando com a família. E eu não sei, eu não consigo imaginar Deus diferente do que Ele olhando para aquelas pessoas e sorrindo. Então, pra mim isso é também louvor a Deus, sabe? Eu vou sentar numa mesa, eu vou ser família com as pessoas, eu vou ter amigos que eu vou poder convidar e a gente vai falar de coisas saudáveis. A gente vai falar de um evangelho normal, de vida normal, de sinceridade. Eu não vou falar o quão perfeito eu acho que o irmão deveria ser, ou o quão perfeito eu acho que aquela roupa pode ser se eu comprar. Não, é singeleza, gente. É simples. Teve uma reunião que a gente teve lá na base que o líder falou assim: gente, faz o que é certo, que daí você não enche o saco de ninguém e a sua vida fica muito mais simples. E eu parei e falei: nossa, é verdade, né? Porque se você faz o que é certo, você dorme tranquilo, você descansa, apesar das coisas estarem difíceis, você tem paz em saber que você fez aquilo que Deus te falou para fazer e tá tudo certo. Não é aquela vida... Eu não sei se você já experimentou viver com uma pessoa que é fofoqueira ou mentirosa, as duas coisas. Ou, né, uma das duas. Gente, essa pessoa, ela nunca descansa. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas tem pessoas que elas perturbam o nosso coração. Mas eu acho que elas já estão assim. Porque a pessoa não consegue descansar. Ela mentiu, ela sabe que ela fez errado, daí mente de novo, daí sabe que fez errado, daí tá lá, daí muda de amigo, daí não sei o que, daí conversa com o outro, daí deleta no Facebook, daí a pessoa não para. E não é tipo assim, nossa, um mega pecado, né, que a gente considera assim, não é um negócio, mas é tão irritante que aquela pessoa não consegue ficar em paz, não consegue assim descansar. Quando você faz as coisas certas, por mais que o mundo está acabando, mas você está fazendo as coisas certas, você está em paz. Eu não estou falando que a gente não passa por aflições, por ansiedades, enfim, né, que a gente não chora, mas o evangelho simples torna a vida mais simples. A gente está estudando sobre formas de pensamento de outras religiões e de outras filosofias, e eu achei muito engraçado, a professora falou assim,
Gente, o Evangelho é a lei natural das coisas. Se você foge disso, do que Deus já estabeleceu, uma hora você vai perceber que não é natural, que não funciona. E eu achei muito engraçado isso porque é verdade. Se você começa a fazer ao contrário do que Deus já estabeleceu, primeiro você fica sem paz. Segundo, vai chegar uma hora que aquilo não vai funcionar. Você pega um mentiroso, vai chegar uma hora que ele vai entender por que não funciona ser mentiroso. Você pega um fofoqueiro, vai chegar uma hora que ele vai entender que, nem que seja a hora que ele não tem amigo nenhum, assim, ele vai entender que a fofoca não compensa, porque não vale a pena. Então, tô falando, tipo assim, eu já fui muito mentirosa, vocês já sabem, então, tô falando de mim também. Chega uma hora que você não sustenta a mentira. Então, aqui não, eles viviam, eu não tô falando que eles não erravam, mas era singelo. Poxa, errei, me perdoa, errei, não sei o quê. Singelo, era simples. Sabe, eu não sei se você já conheceu pessoas assim, mas aquelas pessoas que moram lá no sertão, numa casinha simples assim, sem chinelo, sabe? Nunca comprou um chinelo, nem sabe o que é isso. E aí tem duas, três mudas de roupa, tem o chão. Já viu aquelas senhorinhas que o chão tá tão batido assim, ela não tem piso, ela não tem porcelanato, mas o chão tá batido e ela varre aquele chão batido todo dia. E ela tira um pouco do chão, eu acho, todo dia, mas tá lá, você chega, parece que é piso. Eu não sei se você já viu uma pessoa assim. Uma pessoa assim, cristã, é muito feliz. E você não pode dizer que é por causa do que ela tem, ou porque ela não tem. Só que ela é muito feliz, porque o evangelho para ela é simples. Os problemas que a gente tem hoje em dia, de fofoca, fim de relacionamento, enfim, mentira, problema com o chefe, problema na empresa, e corrupção, e não sei o que, as pessoas mais simples, para elas, tudo se resolve na conversa. Não, só conversar. Capaz, guria, vai lá e conversa. Fala que você tá errado e tal. É tudo simples. E eu acho que Jesus gostaria que a gente vivesse dessa forma, sabe? Traz tanta paz. Eu não tô falando que você não pode ter dinheiro, mas você pode ter dinheiro e viver em paz. E viver tranquilo, e saber que tudo que você fez com cada centavo tá certo. Não tem vida melhor do que essa, gente. Não tem vida melhor do que essa, do que obedecer a Deus e ser igreja e conseguir amar o outro na prática, ser perseverante e olhar para trás e ver o rastro da sua vida e ser um rastro de bons frutos. Não tem vida melhor que isso. Você olhar para trás e falar assim, olha, foi difícil, mas eu consegui. Foi difícil, mas eu perseverei e valeu a pena. Não tem vida melhor que essa. E vamos lá pro último agora, né? O 47. Diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso aqui eu achei engraçado. Os crentes eram vistos como referenciais. Eu acho que alguns de vocês sabem disso, ou até viveram isso. De, assim, é uma pessoa honesta, é crente, então vale a pena, então faz negócio. Ou, é uma pessoa, sei lá, é um crente que vendeu o carro pra você? Não, então ele falou a verdade. Eu acho que teve essa época, agora não é mais, né? Mas acho que teve essa época de os crentes serem referência. E eu acho isso muito legal, gente. De verdade, eu queria que a gente voltasse nisso. Os crentes, e aqui também, fala que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Então, todo mundo na comunidade, mesmo não sendo crente, gostava dos crentes. Aí eu fiquei pensando nesse texto em contraste com o que a gente vive hoje, né? Que o povo odeia os crentes. É impressionante. Gente, eu não fiz nada. Mas eu não sei se você já foi odiado simplesmente por ser crente. Mas se você vai numa faculdade, provavelmente você vai ser. Ou se você, eu não sei, se você vai no seu trabalho e ninguém lá é crente, provavelmente as pessoas vão ficar tirando com a sua cara, como se você fosse idiota. Como se a sua fé fosse uma fé idiota. Então,
não era assim que era para ser. Eu lembro que quando eu estava na escola, as pessoas não falavam palavrão perto de mim. E quando alguém falava, alguém já repreendia. Falava, para de falar palavrão perto dela que ela é crente. E, gente, eu não sei de onde surgiu isso. Porque eu não era aquela pessoa chata que fica... Eu nunca repreendi alguém por falar palavrão perto de mim. Mas as pessoas faziam isso. Sabe Deus por quê? E hoje, você vai... A minha mãe é professora também. Você vai numa escola, você pergunta pra professora se ela quer receber um filho de pastor. Ela vai te dizer que provavelmente são os piores alunos. Eu falo isso porque a minha mãe era professora de um colégio cristão. E eles não queriam assim, né? Recebiam, mas eles já sabiam que ia ter trabalho. E é a mesma coisa com filho de missionário, tá? Não é só pastor, não. Filho de missionário, filho de crente. Tem o nome, sei lá, Pedro Gabriel. Tem o nome de um discípulo, eles já acham que a criança é um terror. E não devia ser assim. Devia ser o contrário. Poxa, é filho de crente, é bem educado, né? É filho de crente, não vai falar palavrão, não vai bater no amigo, não sei. É filho de crente, devia ser o contrário. A testemunha devia ser o contrário. Mas é aquela história, né? Não é porque o povo só fala mal, não, mas é porque a gente faz jus. É porque tem filho de crente, e não sei se a maioria ou não, mas que é assim. E tem cristão que passa a perna. Aconteceu com a minha família já. Sabe? De venderem um carro e não venderem direito. Então acontece. A gente faz jus a isso. E é também nosso papel mudar isso. Até que a simpatia de todo o povo seja com a gente. Então, se você é aquele tipo de crente que eu não me preocupo com a minha reputação na cidade, eu acho que tem uma linha fina aí. Porque às vezes a gente usa isso como desculpa pra gente baixar a nossa linha de moralidade. Sabe? Tipo, o cristão tem que ser esse nível de moral. É isso aqui que as pessoas esperam de nós e que Jesus espera de nós. E aí a gente usa isso pra dar uma baixada, pra falar, não, eu não me preocupo com o que os outros pensam de mim. Mas aqui toda a comunidade olhava com simpatia para um povo que era cristão. Então era aquela pessoa que chegava no mercado e dava bom dia e todo mundo conhecia. Era aquela comunidade realmente gostosa de se viver. Então a gente tem sim que se preocupar com isso. Tem sim que se preocupar em como a igreja está sendo vista na cidade. Como que as pessoas enxergam isso? Atrapalha, não atrapalha? Eu falo por mim. Lá na minha cidade tem igreja que não está nem aí pro tanto de barulho que eles fazem até meia-noite, 1h da manhã. Mas assim, eu estou obrigando os outros a ouvir o meu louvor, né, todo o barulho da minha igreja, sendo que o vizinho do lado trabalha às 5h. Então, como que eu acho que ele vai me enxergar? Ou como que ele deveria me enxergar? Gente, se eu fosse ele, eu já enxergaria diferente. Então, às vezes a gente faz essas coisas sem se preocupar com isso. Mas aqui, a igreja era muito bem vista. E eu não estou falando para você viver em função da sua reputação. Mas eu estou falando que se você viver todas essas coisas, naturalmente as pessoas vão apreciar você. Apreciar a igreja, apreciar o povo de Deus, apreciar a sua fé. Sabe aquelas pessoas que falam, não, eu não vou na igreja, mas manda meu filho com fulano que ele vai ser crente. Tipo assim, eu já não sou boa, mas manda meu filho porque ele vai ser melhor do que eu. Entende? A gente precisa ser esse nível de referência, de quando as pessoas estiverem perdidas, elas precisam procurar a gente, não outros lugares, não outras pessoas, mas é a gente, não porque a gente é melhor, mas porque a gente tem a resposta, que é Jesus. Então, ser referência é sim importante. E quando você é referência, eu acho engraçado que o autor coloca louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Sabe quando que você louva a Deus? Quando você faz as coisas direito. Eu até botei aqui nas minhas anotações. A sua vida é um louvor a Deus? Se você lavasse um prato para Jesus, você lavaria do mesmo jeito que você lava todo dia? Se você varresse a casa de Jesus, você varreria do mesmo jeito que você está varrendo a sua? Ou se você trabalhasse na secretaria de Jesus, você trabalharia e atenderia as pessoas do mesmo jeito que se atende as pessoas aqui? Então, isso é louvor a Deus, é eu fazer as coisas com tanta excelência, não é ser perfeito,
mas eu vou fazer o meu melhor. Isso é louvor a Deus em tudo, tanto aqui no altar quanto fora dele. E louvando a Deus em tudo, as pessoas vão te admirar. Olha, ela é uma ótima profissional. Olha, a menina, ela é cristã, mas ela é uma boa jornalista. Ela é cristã, mas é uma boa... E aí a gente vai mudando isso. Não é ela é cristã, esse povo crente só fala besteira. Não, vai mudando. Olha, eu achava isso dos cristãos. Ela é cristã, mas ela não faz isso. Então vou mudar o meu conceito. Nesse sentido, a gente muda o conceito das pessoas em relação a quem Cristo é, quando a gente muda também em relação à igreja. Que a igreja é a noiva de Cristo. Então, eu não sei o quanto você tem louvado a Deus, mas uma coisa que tem me confrontado, eu estava até conversando com o pastor Confê sobre isso antes, é que o C.S. Lewis escreveu um livro e ele fala que as pessoas esperam quatro virtudes de nós. Ele fez uma pesquisa e tudo mais, e a maioria dos filósofos concordam que as pessoas, a maioria delas, espera 4 coisas de nós como cristãos. A primeira é prudência, a segunda é justiça, a terceira é temperança, que é parecido com equilíbrio, e a quarta é fortaleza. E se você parar para pensar, deveria ser de fato isso, ou às vezes é. Então, elas esperam que você seja prudente, elas esperam que você não saia batendo na sua mulher, dando a louca, gritando, jogando prato. Esperam que você seja prudente, sábio. As pessoas esperam que você seja justo. Então, as pessoas esperam, sim, que os cristãos eles vão ser honestos com dinheiro, eles vão ser honestos em compras e vendas, eles vão ser justos quando uma causa for levantada, como aquela da menina de 10 anos, por exemplo, que a igreja estava falando contra aborto, e eu fiquei assim, horrorizada com o que aquelas pessoas estavam fazendo, porque a gente não entendeu a causa humana, a gente está só olhando para a lei. Só que a justiça é exatamente isso, é ouvir de Deus o que Ele tem para aquela pessoa, para aquela situação, e ser justo, e ser honesto. Então dá uma resposta coerente com o mundo que a gente vive. E fortaleza, que o autor define como tanto a coragem de tentar coisas novas e de fazer o que Deus mandou fazer, mas também a perseverança de continuar até o fim. Isso para o autor é fortaleza. E eu ainda julgo dizer que é fortaleza também para quem está fraco e perdido, que vem nos procurar. Então é isso que as pessoas esperam de você, que você tenha uma palavra de ânimo, que você seja fortaleza para quando ela estiver perdida, para quando ela estiver machucada. E eu não sei, mas quando eu vi isso aqui, são 4 virtudes, mas eu não sei quantas delas eu consigo aplicar de fato, sabe? Eu comecei a me avaliar nisso, porque se as pessoas esperam isso de mim, é muito importante que eu consiga fazer realmente isso. Porque elas estão esperando, na verdade, um caráter cristão. E a última coisa que eu encontrei de interessante nesse texto, você pode ter encontrado mais, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, ele está descrevendo como viviam as pessoas no dia a dia, e aí, enquanto isso, o Senhor acrescentava os salvos. Gente, é impressionante quando você vive uma vida cristã, quando você vive uma vida de caráter cristão, querendo louvar a Deus, não acertando sempre, mas assim, querendo acertar sempre, Deus vai acrescentando as pessoas. É impressionante. As pessoas vão te procurar, as pessoas vão vir até você, e elas não vêm até você porque você é mais bonito, embora talvez você ache que você é mais bonito, mas elas vêm até você porque Deus faz isso. Então, não é porque você é mais crente, porque você tem o dom de evangelista, porque você tem o dom de trazer as pessoas. Não é você. Não, você não é o centro disso. O Senhor estava fazendo isso naquela época e o Senhor tem que fazer isso também hoje. Não porque ele tem obrigação, mas ele quer fazer. Então, é o Senhor que tem que fazer, não nós. Não é você que traz uma pessoa para a igreja, mas a sua vida precisa ser referência para que o Senhor faça isso também. Então, como que o Senhor vai fazer isso se a gente estiver numa igreja bagunçada,
ignorantes, sendo grosseiros, andando em divisão, fofocando, mentindo, como que o Senhor vai trazer uma pessoa para o nosso meio? Jesus é coerente, gente, ele não é doido. Ele é muito coerente, ele é muito inteligente. Ele não faz essas coisas. Então, quando a gente estiver vivendo em amor, o Senhor vai fazer. O Senhor vai trazer as pessoas até você, em qualquer lugar que você estiver. E o enquanto isso me diz muito, assim, enquanto o povo estava vivendo o Evangelho, louvando a Deus, sendo prudente, estava lá, tipo, vivendo a doutrina, enquanto eles faziam isso, Deus fez o resto. O que eles não podiam fazer, que é convencer alguém do pecado do juízo e trazer para a luz. Eles não podiam fazer isso. A gente não pode fazer isso. Mas tudo isso que esse povo fazia, a gente pode fazer. E a parte que Deus fez, além de colocar todas essas coisas boas no povo, foi essa. Enquanto isso, o Senhor acrescentava as pessoas na igreja. Então, me empolga muito ver esse relato de igreja, gente, porque eram pessoas reais. Era gente que tem problema igual nós. Era gente que tem pecado igual nós. Era gente com coração egoísta igual nós. Mas me empolga ver isso porque eu sei que é verdade. Tudo que está sendo dito aqui é a verdade. E não é tipo assim, estou exaltando esse povo porque eles eram a melhor igreja. Não. É justamente, gente, é possível viver isso aqui. Então, o meu desejo sincero é que a gente consiga viver esse evangelho singelo, que você consiga sentar com a sua família, compartilhar as coisas que Deus fez, rir das coisas que deram errado na vida já e consertar e caminhar para ser cada vez melhor em tudo isso. Eu não sei qual desses pontos você já é bom e não sei qual desses pontos você tem falhado. Mas presta atenção, porque não é um povo muito distante da nossa realidade. A gente consegue sim viver isso aqui. Se eles conseguiam, a gente também é capaz. Porque Deus nos dá essa força. Não porque a gente é bom, né? Mas porque Deus nos faz conseguir ser assim. E Ele, na verdade, nos chamou para ser assim. Então, essa é a maneira que eu, pelo menos, acredito que Deus chamou a igreja para ser. Se divertir junto, rir junto, chorar junto, pedir perdão, ser generoso, cuidar da necessidade dos outros. É isso que Deus chamou a gente para ser. E eu não sei como você se enxerga dentro de 25 anos da igreja, mas você pode olhar para esses pontos e tentar aplicar um. Se você olhar para um e falar assim, não, Amanda, essa semana eu vou aplicar esse aqui, eu já vou ficar muito feliz com a sua vida. Então, tenta ser intencional, aplicar de fato. Não, eu vou tentar ser isso aqui essa semana, eu vou ser intencional. E aí, vai trabalhando nisso aos poucos, porque é possível, gente. E é extremamente melhor viver numa igreja. Quando você olha esses versículos, não te dá uma empolgação? Não te dá vontade de ser parte de uma igreja assim? Então, não que a nossa igreja já não seja boa, mas a gente pode melhorar. A gente pessoalmente, né, pode melhorar, fala pra mim. E tem muitos pontos que a gente já acerta. A gente já faz comunhão, como hoje estamos fazendo. A gente já faz bastante comunhões, a gente já sabe dos problemas uns dos outros, a gente já faz muita coisa desse tipo. Então é também um motivo para se alegrar no Senhor, porque se você está aqui e se Deus permitiu viver isso como igreja, também é uma felicidade, também é um motivo de agradecer. Eu não quero que você olhe para esses pontos e desanime, e também não quero que você olhe para esses pontos e fique criticando a igreja no geral, mas é para você. E também é um motivo de você agradecer se a igreja já faz isso, se você reconhece. Porque é muito empolgante viver esse tempo agora que Deus preparou para a gente como igreja. Assim como era empolgante para eles. Amém? Amém. Gente, eu vou orar. Feche seus olhos, por favor. Deus, muito obrigada. Obrigada pelo que o Senhor tem feito. Obrigada porque a gente pode ser igreja com você, Jesus. E é um prazer, Deus, poder fazer parte de tudo isso que o Senhor está fazendo, poder ser a sua noiva, Deus, e representante aqui do Senhor na terra. Então, muito obrigada, Jesus, porque a gente faz parte de tudo isso. E que as pessoas possam ver, Deus, aqui
na PIB Palmeira, Deus, que as pessoas possam ver nas nossas vidas, aonde a gente andar, não só aqui na igreja em si, mas a gente como parte da sociedade, Deus, que elas possam ver o Teu reino mesmo, que elas possam ver em nós, pessoas generosas, pessoas prudentes, pessoas justas, honestas, felizes, Deus, com o que o Senhor tem dado, gratas pelo que o Senhor tem feito, que a gente possa ser essa luz, Deus, essa referência, esse farol para as pessoas, para elas não chegarem só até nós, mas chegarem até você através da gente. Deus, nos usa e continua nos usando, continua nos proporcionando esses momentos tanto de alegria, Deus, e esteja conosco nas tribulações da semana. E muito obrigada, Jesus, é um prazer viver a sua história como o Senhor está contando nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Amandinha, muito obrigado. Você foi abençoado com essa palavra? Diga amém. Amém. Tem um vídeo, né, que nós vamos assistir agora? Tem uma palavra para o Ader? Então vai, Ader, você que manda. Não é uma palavra, é só um presente para você, pastor, que a igreja comprou, que o bom presente mesmo é Deus que pode te dar, mas esse aqui é que a igreja gosta bastante de você. O teu aniversário acho que passou batido, que a gente estava com a igreja sem fazer os cultos, né? O dia do pastor também, gente, e algumas coisas que ficaram para trás, mas a igreja não esqueceu de você, só que a gente não estava fazendo os cultos. É da igreja. Abre. Pastor caminha com nós há 6 anos já. Registrou aí, Marcelete? Última vez que ganhei uma camisa, eu falei que não ia servir. Ele olhou assim, falou: estou engordando. Obrigado, gente. Que Deus te abençoe, pastor. Amém. Que você seja sempre esse pastor, que você tem conduzido essas ovelhas aqui, que somos nós. Aprendi muito com ele. Aprendi a falar, que eu tinha muito medo de falar, que ele me chamou aqui. E até hoje as palavras são meio tremidas, mas a minha caminhada começou a pegar rumo mesmo junto com ele. Falo até algumas coisas que são meio erradas, acho que ele presta atenção. E estou aprendendo. Ele é meu pastor, tem me ensinado. Eu gosto muito dele. A gente vive, às vezes não tão perto assim, porque ele mora longe. Tem uma vida em Curitiba, mas ele, no coração de cada um da igreja, eu creio que ele está. Amém? Deixa eu orar pela vida dele. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo pastor que tu colocaste na nossa igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe esse guerreiro para conduzir a tuas ovelhas. Que o Senhor possa dar sabedoria para ele, que o Espírito Santo esteja com ele, que teus anjos que sempre cuidaram dele, continuem a cuidar, Pai. Sabemos que não é fácil essa missão que ele tem, que o Senhor deu a ele, mas é o Senhor que tem dado força, é o Senhor que capacita, é o Senhor que não deixa desanimar, é o Senhor que muitas vezes leva nos braços se for necessário. Que o Senhor possa conduzir a vida dele com sabedoria, que ele possa, Pai, ser sempre esse homem dedicado à tua obra, que leva o Evangelho, e que possa estar muitos anos junto com nós nessa igreja, que não seja 6 anos, que seja 12, que seja quantos anos tiver no propósito do Senhor, que o nosso Deus possa se alegrar com ele junto com nós aqui. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço. Obrigado, PIB Palmeira. Eu sou grato. Rolou um vídeo aí que eu sei que vai ter, né, Cris? Mas eu surgi com uma ideia e acabou que a minha ideia não foi muito para frente, pelo menos que eu pensei que não estava indo para frente, e eu acabei nem gravando o vídeo. Eu queria fazer um vídeo de 20 segundos com todos os membros e líderes da igreja, dizendo obrigado, Senhor. Eu fiz o meu, só que não mandei. E eu vou dizer agora o meu obrigado, Senhor. O meu obrigado, Senhor, pela vida da comunidade em Palmeira.
se traduz obrigado Deus pela comunidade que sabe acolher. Eu sou muito grato a Deus porque essa igreja acolhe. Uma das marcas, amém, uma das marcas dessa igreja é o acolhimento. E desde que eu estou aqui, todo mundo que passou, todos, sem exceção, foram acolhidos e foram incentivados a servir a Deus nessa comunidade. E eu tenho certeza disso. E o Ader, como vice-presidente e amigo que eu compartilho algumas angústias do coração, pode dizer amém sobre isso. Sim, Ader? Amém. E eu amo viver a comunidade que sabe acolher a todos, sem distinção. E eu louvo a Deus e eu digo obrigado, Senhor, pela PIB Palmeiras ser uma igreja acolhedora, onde todos que entram são abraçados e têm a oportunidade de conhecer Jesus e servi-lo. Todos, sem exceção. Eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela sua vida. E eu amo caminhar aqui nessa igreja, amo essa igreja. E muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Tem um vídeo que você vai assistir agora.